gravar aqui. Isso. Então, assim, para contribuir com o desenvolvimento do trabalho em caráter científico e tecnológico, ou seja, sua missão é padronizar as técnicas. Então, tudo que é documento de órgãos federais, órgãos municipais, entre outros, tem uma padronização e normalmente se utiliza a ABNT, ok? Vamos falar agora das estruturas essenciais de um trabalho científico. Vamos falar de uma monografia, tá? Não vamos falar de artigo. Eu não sei como que vai ser no final de vocês. O pessoal do SEI de Caraí vai ser em formato de artigo. E de vocês eu não sei se vai ser em formato de artigo. Então, eu vou trabalhar como se fosse o formato de uma monografia. Nós temos aí elementos pré-textuais, tá? Que constituem-se de capa, que é obrigatório, folha de rosto, que é obrigatório, a dedicatória é opcional, o agradecimento é opcional, uma epígrafe, que é uma frase motivadora, que te motivou durante esse período, também é opcional, resumo obrigatório, o abstract passou a ser opcional, que seria um resumo em uma outra língua que não seja portuguesa, inglesa ou espanhola. Ai, graças a Lista, Deus. a lista de ilustrações, tabelas e abreviaturas, símbolos e siglas também é opcional. E o sumário obrigatório. Assim, gente, eu na minha tese eu quis fazer tudo que era opcional, eu quis colocar, para deixar o trabalho mais bonito, mais concreto, que desse mais valor a tudo aquilo que eu lutei, sabe? Então, assim, eu coloquei dedicatória, uma folha de dedicatória até para o meu cachorro, tinha lá uma frase para o meu cachorro, dei a dedicatória primeiramente a Deus. Então, assim, eu, eu fiz tudo. Agradecimento, agradeci um monte de gente. A epígrafe, eu escolhi uma mensagem de Clarice Lispector, que para mim foi no momento, né? Foi muito especial para mim. Então, eu deixei tudo, o que era opcional, eu coloquei. Então, assim, para mim ainda era obrigatório o abstract, tá? Então, foi em inglês. Mas isso daqui, gente, se a outra coisa, isso aqui são normas da ABNT. Mas a faculdade, ela pode adaptar a ABNT, tá bom? Então, pode ser que a FACES queira que vocês coloquem um abstract, que é um resumo, seu resumo em outra língua, tá? Então, vocês não... Ah, não. Mas isso é mole de resolver, tá? Então, é toda a introdução feita do seu trabalho ou monografia, dando uma aparência antes do conteúdo principal. Então, temos a estrutura de trabalhos acadêmicos, que compreende parte externa e a parte interna, com a finalidade de orientar os usuários à disposição de elementos é dada no esquema 1. Então, nós temos a parte externa, que é a capa, que é obrigatória, e a lombada, que é opcional. A gente vai ver que a lombada quem não sabe, é essa partezinha aqui, quem vai encadernar, né, a sua monografia. Deixa eu ver aqui, teve um sinal aqui, um zoom. Por que que não está pegando aqui? Travou aqui? Não sei por que que travou. Voltou. Aí nós temos a parte interna, que são os elementos pré-textuais que nós falamos, os elementos textuais, que é a introdução e o desenvolvimento e a conclusão, e os elementos pós-textuais, que são as referências, que é obrigatória, o glossário, o apêndice é opcional e o anexo também é opcional. Então, nós vamos separar aqui o que é obrigatório, com o verdinho, com um check verde, e o opcional com o check amarelo, tá? A capa é o primeiro elemento identificador do trabalho científico. Deve conter os dados identificadores da instituição de ensino,
o local de trabalho, o nome do autor, o local e o ano de produção. Não é numerada e nem conta na numeração das páginas da monografia. Então, ela é zero numeração, tá? E nem é contada na hora de você começar a enumerar. Então, aqui foi um exemplo da minha capa, né? Da minha tese. E aí vem o nome da instituição, o que eu estava fazendo, o título e meu nome, o local e o ano. Ah, aqui lembrando, ó, lombada é essa parte aqui, ó, se você for encadernar, né, a sua monografia. Folha de rosto é o segundo elemento identificador do trabalho científico e contém alguns elementos da capa, acrescidos de uma breve descrição do objetivo do trabalho. Quando eu falo objetivo do trabalho, não é o objetivo do tema do seu trabalho, é a que se destina aquele trabalho. Então, o objetivo foi tese apresentada ao Instituto Oswaldo Cruz como parte dos requisitos para obtenção do título de doutor em ciências. Então, no caso de vocês, monografia apresentada à Faculdade Cooperada de Ensino Superior como parte de requisitos para obtenção do título de bacharel em teologia, tá? E vai repetir perdão, algumas coisas da capa. E aí também vai ter aqui, ó, o nome de quem te orientou e co-orientou também. É opcional, né? Como eu falei, agradecimentos, a epígrafe, a dedicatória, o resumo na sua língua vernácula, que é a sua língua de origem, né? E na língua estrangeira, tá? Aqui eu coloquei como obrigatório, tá? Mas o resumo na língua vernácula é obrigatório e passou a ser opcional aqui no abstract, que é o resumo em outra língua. Mas pode ser que a faculdade possa adaptar esses elementos. Eu vou aproveitar aqui enquanto eu falo com vocês, e eu quero que vocês também sejam bem honestos comigo, tá? Porque Jesus está vendo. Eu vou colocar aqui no chat a lista de presença, tá? De todas as aulas, 4 aulas que nós tivemos. Se você faltou alguma data, você escreve faltou, tá? Se você não faltou, escreve seu nome todo. Já enviei. Vamos lá. Lista de figuras, lista de quadros, lista de tabelas, de abreviações, tudo isso que era opcional, eu coloquei, tá? O sumário é obrigatório. Vamos falar sobre a parte interna agora? Nós temos a introdução, que é lendo a introdução que o leitor deve se sentir esclarecido a respeito do teor da problematização do tema do trabalho, assim como a respeito da natureza do raciocínio a ser desenvolvido. O desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? É o referencial teórico, é a sua revisão de bibliografia, tá? É o seu marco teórico, também é chamado assim. Então, para padronizar, eu pedi para o pessoal do SEI de Caraí colocar referencial teórico, tá? Então, é ali que o perfil ideal para o tema do trabalho, né? Vai ser o marco teórico, a problemática, a hipótese, a justificativa, a relevância, o objetivo geral, específico, resultados e discussões. Isso tudo vai estar no desenvolvimento, tá? Só um detalhe. Um marco teórico ou um referencial teórico, ele vai estar numa página, tá? Com a problemática, a hipótese e a justificativa e a relevância deles. O objetivo vai vir em página separada. Resultado em página separada, discussão em página separada. Ou vai depender da instituição, né? Se resultados e discussão
vão vir juntos na mesma página, que pode acontecer, tá bom? Conclusão. É o ponto de vista do autor. O que que não aparece para mim? É o ponto de vista do autor sobre o tema e a conclusão do trabalho realizado. Então, é isso: introdução, desenvolvimento e conclusão. Quem já fez Enem aqui alguma vez sabe que o professor de português sempre ensinou que tem a introdução, desenvolvimento e a conclusão do seu conteúdo. Então, é a mesma coisa, o mesmo raciocínio. Elementos pós-textuais. Referência obrigatória, obrigatoríssima, tá? Glossário, apêndice, anexo, tudo isso é opcional. As referências bibliográficas são colocadas depois da conclusão, tá? E apresentam a relação dos documentos consultados para a elaboração do trabalho científico. São listadas as obras citadas no corpo do texto e obras consultadas como apoio. Dependendo, aqui, no meu caso, não foi norma da ABNT, foi a norma da Vancouver, é uma outra modalidade, uma outra norma, mas é muito semelhante à da ABNT. Da ABNT, se eu não me engano, é feita em ordem alfabética, tá? E lembre-se, tudo que estiver citado lá em cima no seu trabalho tem que estar referenciado lá embaixo. E tudo que está referenciado lá embaixo tem que estar citado lá em cima. Tá? Eu sou muito chata na hora dessa correção aqui. Eu pego muito aluno no pulo do gato aqui. Então, aqui eu deixei explicadinho, tudo mastigadinho para vocês, tá? Como que você vai formatar, porque tem uma formatação da sua página no Word, tá? Então, você vai lá em Layout, tá? Vai em Margem. Em Margem, você vai... Deixa eu admitir o Nivaldo. Em Margem, você vai colocar a folha A4, tá? E depois, em tamanho, na verdade, cadê a parte aqui? Ah, tá, vem para cá. Em margens, o que que você vai fazer? Colocar 3 centímetros superior, 3 centímetros de esquerda, 2 centímetros de página inferior, 2 centímetros do lado direito. Então, 3, 3, 2, 2. Eu já enviei esse documento para vocês antes da aula, tá? Então, aqui eu só estou trazendo mesmo como configurar a página. Vai ficar 3, 3, 3, 3, 2, 2, numa folha A4, tá? O tamanho você vê aqui, ó. Você vai em tamanho e escolhe A4. Tipo de fontes permitidas: somente Times New Roman ou Arial. Você começou com uma fonte, você vai até o fim com essa fonte, tá? Não mude a fonte. Não é aceito Calibri, não é aceito qualquer outra forma de... Ah, porque eu achei bonitinho escrever em forma de assinatura. Não, não pode, tá? Esse é um critério importante para desenvolver bem o trabalho e ele está completamente de acordo com a norma solicitada, de quem desenvolve o trabalho de conclusão. Outro aspecto que deve conter é a paginação. Essa só começa a partir da introdução. Como também é importante deixar o texto sempre com a fonte de tamanho padrão, que seria Times New Roman ou Arial, no tamanho padrão 12. Então, começar a partir da introdução à enumeração do seu trabalho. O espaçamento entre as linhas deve ser de 1,5 e o recuo também, como também deverá ter a média de 1,25 centímetros no início de cada parágrafo. São uns detalhezinhos muito chatinhos, mas você com a norma em mãos, você vai conseguir fazer, tá? As citações do texto mudam. Esse deve ser entendido que se tiver citação até 3 linhas, não precisará formatação especial, né? Você colocou 3 linhas, cita o autor. Para as citações com 4 linhas ou mais, que isso deverá ter um recuo de 4 a 6 centímetros na margem esquerda com sua fonte
sua fonte numérica 10. Não vai ser 12, vai ser 10. Temos um exemplo? Temos um exemplo, que daqui a pouco vai aparecer, não é aqui. A bibliografia é uma parte inevitável de qualquer trabalho acadêmico regido pela ABNT e deve receber um tratamento cuidadoso e adequado. É o reflexo de todo o trabalho de documentação anterior, indispensável para qualquer investigação que se realiza. À medida que você se aprofundar no assunto, criará um critério bem fundamentado e poderá decidir quais referências merecem ser lidas para complementar o seu conhecimento. Para isso, os resumos serão úteis e incluem todos os artigos publicados em revistas científicas e são coletados nos bancos de dados acadêmicos que você pode usar na primeira fase de seleção da bibliografia. Então, tudo que você achar relevante, nem como eu falei, nem todos os artigos vão ser relevantes. De 100 artigos, apenas 50 foram relevantes para você. Desses 50, você faz o resumo desses que foram relevantes. De um modo geral, existem dois procedimentos para fazer a citação da ABNT. A menção completa de referência bibliográfica no corpo do artigo, especificamente nas notas de rodapé, ou a alternativa mais recomendada. Eu recomendo essa daqui, tá, gente? Pois facilita a consulta, que é a remissão abreviada ao longo do texto do artigo até a bibliografia gerenciada, que é citada completamente em uma lista classificada em ordem, aqui, como eu falei, em ordem alfabética, pelo sobrenome do autor e incluído no final do trabalho. Então, se meu nome é Aline Monteiro da Silva, vai ficar Silva, vírgula, Aline Monteiro da. É a transcrição na íntegra da parte do texto de um autor para embasar a sua pesquisa. É uma forma de escrever o conteúdo e indicar sua fonte. Isso gera mais respaldo e confiabilidade, visto que o leitor poderá ver que a sua pesquisa científica não foi escrita apenas somente de ideias, vozes da cabeça, e sim da teoria comprovada por outros autores. O autor da pesquisa não pode tirar informações da sua cabeça e sim citar o que já foi confirmado por um outro autor. Isso eleva a credibilidade da pesquisa e pode ocorrer de forma direta ou indireta. Nós vamos ver isso, tá? Quem chegou agora, ou por alguns minutos atrás, eu deixei um link do Google Forms para colocar a presença, tá? De todos os dias que nós tivemos aulas, o dia que você faltou, você coloca faltou ao invés do seu nome. Citação direta consiste na transcrição completa do autor sem haver nem exclusão e nem adição de palavras. Aí nós temos a citação curta, que é até 3 linhas, que eu falei que é aí que você coloca o autor citado, e a citação direta longa, que é a citação com mais de 3 linhas. Já a citação indireta é reescrita do texto de um autor com suas próprias palavras, né? É como se eu pegasse lá o Senhor é meu pastor e nada me faltará, citação direta curta, aí eu coloco a citação, certo? Ou o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e você continua lá com a citação, e você reescreve com as suas próprias palavras, sem tirar o conteúdo, a essência do que foi escrito. Bom? Bom, a ABNT revisou e atualizou a sua norma, que é 10.520 de citações, para facilitar a elaboração de trabalhos acadêmicos. Eu gostei dessa parte, tá? Porque foi realmente um avanço significativo. E quando surgiu a atualização, rolou muito meme na internet, o pessoal ficou desesperado, quem é da graduação, pós-graduação, ficou desesperado, porque as normas da ABNT realmente deixam a gente muito maluco. Mas calme, se acalme o coração, porque vai dar tudo certo para vocês, tá? Eu tenho 6 minutos ainda para falar pelo Zoom. Então, o que aconteceu? Antigamente, eu colocava o autor dentro de parênteses e o ano e em caixa alta.
Cortella, ficaria tudo em caixa alta, tá? E do lado de fora, o Cortella ficava em caixa baixa e o ano entre parênteses. Agora vai ficar desse jeito, tudo caixa baixa, tanto fora quanto dentro do parênteses. Não tem mais essa coisa. As principais alterações foram: a indicação da autoria da pessoa física dentro dos parênteses deve ser feita em letras maiúsculas e minúsculas. Exemplo, seu BAC 2021, página 35. Isso daqui é opcional, mas é bom para quem puder, né, ter acesso, colocar a página da citação de onde você retirou, tá? Porque se for uma pessoa chata que nem eu vou querer saber exatamente aonde, no artigo, né, ou no livro, que página que você retirou aquela citação, porque eu quero conferir, eu gosto de conferir. Então, dizem que eu sou uma boa orientadora por causa disso, porque eu sou muito chata, muito criteriosa. Outro exemplo, Sartori Debastiani Oliveira, 2022. Todos eles em letras maiúsculas e minúsculas, só inicial maiúscula, né? O restante minúsculo, separados por ponto e vírgula. Se fosse no passado, antes de 2023, 19 de julho de 2023, o seu BAC ficaria com letra maiúscula, toda em letra maiúscula, tá? E o ano dentro de parênteses, e o exemplo de baixo também, tá? Então não precisa mais. Robson, você disse que está presente. Preencha o link para mim, por gentileza. Vou te enviar aqui novamente para você preencher, tá? Por gentileza. A indicação de autoria jurídica dentro de parênteses deve ser feita pela sigla ou o nome completo, em letras maiúsculas e minúsculas. Então, te dá a liberdade. Recomenda-se que as siglas sejam grafadas em letras maiúsculas. Por exemplo, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Ou eu coloco isso por extenso, ou eu coloco apenas PUC-RS 2023 em caixa alta, tá? Organizações de autoria jurídica, caixa alta, se for abreviado. Organização das Nações Unidas, escrito normalmente somente com as iniciais maiúsculas, 2023, página 15, tá? Ou eu posso colocar como ONU 2023, só que esse ONU vai ser em caixa alta, tá? Antigamente se escrevia por fora, né, do lado de fora, Organização das Nações Unidas, e aí tinha que colocar entre parênteses, ONU 2023, página 15. Não precisa mais disso. Não facilitou. Não consegui abrir sua segunda aula, professora. Tive problemas com a internet. Depois, Neuza, eu te mando depois, tá bom? Depois você me cobra lá no WhatsApp, tá? Para não esquecer. A indicação de autoria governamental dentro dos parênteses deve ser feita pela jurisdição ou nome do órgão superior em letras maiúsculas e minúsculas. Algum jornal lá, Rio Grande do Sul, por exemplo. Rio Grande do Sul vai vir escrito normal. Banco Central do Brasil vai ser escrito normal. Mas se eu fosse abreviar Banco Central do Brasil, ia ficar BCB, tudo em caixa alta. E o ano, tá? A indicação de autoria de citação com mais de três autores pode ser reduzida no texto com a expressão et al. Significa e colaboradores, né? Vamos supor, eu, Aline, sou autora de um trabalho e todos vocês trabalharam comigo. Só que na hora da citação, vai o meu sobrenome primeiro, Silva, porque eu sou autora do trabalho, e coloco et al. E colaboradores, que são vocês. Só que lá na referência a gente vai ver que o nome de todos vocês vão entrar também, tá? Isso é sinal de que de valorização dos autores. Então, por exemplo, até três autores você pode colocar
Araújo, Magnus, Selbach, na verdade seria até três autores, né? Ou, por exemplo, você pegar Araújo et al. 2021. Eu, José Elias, não consegui participar de toda a aula passada por causa do sinal da internet. Tá ok, coloca faltou, tá? Nas referências, como que vai ser? Como eu falei para vocês, Araújo, a gente está falando em relação a esse Araújo aqui, ó. Araújo et al. Foi citado no texto. Na referência a ser Araújo, em caixa alta, Débora Cream, sei lá, de